Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Dando continuidade ao nosso estudo acerca da união estável, no último vídeo nós tratamos acerca dos requisitos. Nesse vídeo vamos tratar sobre efeitos da união estável. Uma vez que o casal convola a união estável, o que acontece? Qual é a realidade que muda? São vários efeitos. Eu trago aqui os 21 principais efeitos. 21 principais efeitos da união estável. Vamos a eles? O primeiro efeito está lá no Código de Processo Civil. Aliás, o CPC, o Código de Processo Civil, traz vários efeitos da união estável. O primeiro efeito diz o seguinte: quando uma pessoa está em união estável e ela é chamada a depor, como parte ou como testemunha, ela tem direito de calar o que lhe for perguntado. Se por um acaso o que ela disser trouxer perigo para o seu companheiro, trouxer risco de processo, trouxer risco de desonra para o ex-companheiro. Então o primeiro efeito nos diz que quando alguém está em união estável, não é obrigado a depor como parte ou testemunha se o que ela disser puder ser usado para processar o companheiro, trazer algum risco de desonra contra o companheiro. Segundo efeito, pode ser inventariante do companheiro. Lembra, hein? Companheiro é como a gente chama quem está em união estável. Então, se nós temos aqui duas pessoas que estão em união estável e uma dessas pessoas morre, o sobrevivente, chamado companheiro sobrevivo, companheiro superstite, tem legitimidade para abrir o inventário, ou seja, o procedimento para fazer a transferência dos bens, da sucessão, da herança, daquele companheiro falecido. 3. Pode requerer interdição. Então, se por um acaso eu estou em união estável e a minha companheira fica amental, perde as faculdades mentais, então eu posso pedir interdição dela. O quarto efeito diz o seguinte: se o juiz, promotor, estiver atuando num caso e o advogado de uma das partes for companheiro ou companheira, ele é obrigado a se dar por impedido. E também, se esse juiz ou promotor atuar em um caso onde a parte for sua companheira, companheiro, também tem que se dar por impedido. Bem, no que toca à parte, isso nem precisava estar escrito, mas por cautela o legislador colocou lá no CPC. O companheiro está impedido de testemunhar em qualquer caso onde haja interesse do seu companheiro. Não tem a ver com aquele caso onde ele tem a opção de não testemunhar. Aqui ele é proibido de ser testemunha, exceto se envolver assim dignidade da pessoa humana ou algo assim que só ele saiba. Mas fora isso, ele está impedido de testemunhar, ainda que ele queira testemunhar. Sexto efeito, o companheiro pode pedir apuração de haveres da sociedade onde o companheiro era integrante. Então temos uma sociedade, olha, esse aqui é um integrante, sócio, ele vai morrer. O seu companheiro pode pedir apuração de haveres, ou seja, pedir para saber o valor da cota que aquele sócio tem direito na liquidação da sociedade. Companheiro não pode ser nomeado para alguns cargos públicos. É a súmula do nepotismo, súmula vinculante 13, né? Que veda que um companheiro nomeie outro para cargo de direção, de chefia ou assessoramento. Não pode. Não pode ser conselheiro fiscal em sociedade limitada, onde o administrador seja seu companheiro. Assim como também não pode ser conselheiro fiscal de uma sociedade anônima, de uma SA. Mesma coisa. Então, companheiro de administrador está vetado para ser conselheiro fiscal de SA. A mulher, e aqui é só para mulher, a mulher que tem união estável, ela não é obrigada a aceitar encargo de ser tutora ou curadora de alguém. A princípio, se o juiz nomeia alguém para ser tutor ou curador de alguém, esse alguém tem que aceitar. É igual ser mesário em época de eleição. Mas dentre os casos de escusas, temos essa.
A mulher que está casada ou que está em união estável, ela pode se recusar a ser tutora ou curadora. O companheiro pode defender a honra do morto. Sim, morto continua a ter direitos da personalidade. E o parágrafo único do artigo 12 vai dizer: tem legitimidade para defender esses direitos, honra do morto, dentre os quais o companheiro. Esse é interessante. Cessa o recebimento de alimentos se o alimentando tiver uma união estável. Então imagine que aqui, olha, temos um ex-cônjuge que está recebendo pensão alimentícia, né? Pode ser homem ou mulher, está recebendo pensão alimentícia. Se essa pessoa tiver uma união estável com outra, casar com outra, for concubino de outra pessoa, adivinha? Acaba a pensão. Cessa o dever de alimentar, porque essa pessoa alimentando agora tem uma união estável. Pode mudar nome. Exatamente. Assim como no casamento se pode acrescer sobrenome do outro, na união estável também isso é possível. Pode ser beneficiário de seguro. Então, por exemplo, se eu tenho uma companheira, eu posso nomeá-la beneficiária do meu seguro de vida. Detalhe, mesmo se eu for casado, mas preciso estar separado judicialmente ou separado de fato. Então posso ter uma companheira, posso ter uma união estável e adivinha, posso nomeá-la como minha beneficiária do seguro. Companheiro pode ser dependente previdenciário. Então o companheiro pode receber benefícios do INSS, né? Direito previdenciário, normalmente igual como se fosse cônjuge. Pensão por morte, auxílio reclusão, etc. Participa das ações reais sobre imóveis. Ações reais. Por exemplo, ação reivindicatória. Então imagina, olha isso aqui, ó. Então nós temos aqui alguém que está defendendo o seu imóvel. Se esse alguém aqui tiver uma companheira, tiver um companheiro, essa pessoa aqui vai atuar junto dela obrigatoriamente. Então se ela for autora da ação, então vai ter que ser autora em litisconsórcio junto aqui, ó, com o companheiro ou a companheira. E se essa pessoa for ré em uma ação que envolva imóvel, adivinha? Também vai ter que ser ré o companheiro ou companheira. Todas as ações de família que envolvam união estável correm segredo de justiça. É um estado civil. É um estado civil. Então, assim como nós temos solteiro, casado, viúvo, divorciado, formalmente não resta mais dúvida, também tem um estado civil em união estável. Inclusive, isso até já consta na nossa legislação processual civil. Isso é importante. Tem o mesmo tratamento na herança do que no casamento. Então, a união estável é equiparada a casamento para todos os efeitos sucessórios. Quando tivermos o nosso módulo acerca de sucessão, que inclusive é posterior a esse de família, vamos tratar sobre os direitos sucessórios, direito de herança do cônjuge e do companheiro. Mas por hora eu já digo, são iguais. E esse efeito é importante. Começa a viger o regime de bens. União estável tem regime de bens. Inclusive, se nada for decidido, vai ser o regime de comunhão parcial. Regime de bens é o nosso próximo assunto. Acalma aí. Até agora, todos os efeitos que eu disse são inerentes a companheiros ou cônjuge. Vale tanto para união estável quanto para casamento. Então, se eu ainda não havia feito nenhum vídeo sobre efeitos do casamento mais abrangente, fiz agora. Tudo que eu falei serve para união estável e casamento. Mas esse último efeito é só para união estável. Não impede casamento. Então, se nós temos duas pessoas aqui que estão em união estável, elas estão livres para casar, entre elas ou com outras pessoas. O que não ocorreria se elas fossem casadas. Se elas são casadas, elas estão impedidas de casar. Casar de novo entre elas, leseira, ou casar com outras pessoas. Mas se estão em união estável, estão livres para casar. Bom, então esses são os efeitos principais de uma união estável. No próximo vídeo, nós trataremos acerca do início. Como se inicia uma união estável?
não são os requisitos, isso nós já tratamos. Nós vamos tratar sobre a formalidade, tem? Em que momento começa a existir união estável? No próximo vídeo. É isso.